Então, eu começo agradecendo realmente muito estar aqui com vocês nesta reflexão. Acho que a gente tem partilhado, né, de alguns momentos, já com a Cáritas e outras discussões. E, de fato, eu vou, vamos dizer, me encaminhar de um outro ângulo. Nós tivemos uma visão macro, né, da questão da produção de alimentos e da própria questão da segurança alimentar, de todos os avanços do ponto de vista da população brasileira. E eu vou pedir para vocês, talvez, esse esforço, porque eu vou fazer, talvez, um movimento contrário, um movimento indutivo, né? É o movimento ali do chão, onde a gente está, onde está o nosso trabalho, para poder alcançar, né, esses elementos da reflexão maior. Então, peço também desculpas àqueles que têm uma experiência, claro, muito maior rural, porque eu sou um bicho urbano, certo? Então, tenho realmente a minha trajetória trabalhando mais nas lutas urbanas, e que, evidentemente, né, elas vão também estar flagrando a questão da alimentação, a questão da fome, né, mas num afastamento do processo produtivo, que é uma outra figura, né? É aquela figura que, lembro uma das últimas reuniões que a gente teve lá em cima, lá na freguesia, no Damasceno, já bem para lá, né? No Elisa Maria, onde, com um grupo, inclusive, de voluntárias que faziam as visitas domiciliares e constatavam a situação das famílias e se cotizavam para a entrega de alimentos a essas famílias. E eu lembro que esse foi até um ponto que nós discutimos naquele momento, se, diante uma política de segurança alimentar, seria realmente essa uma frente de trabalho que nós teríamos que, vamos dizer assim, solidificar, ou se teriam outras formas. A chamada cesta básica, que não é essa, evidentemente, do DIEESE, num valor de 2 salários mínimos, mas é aquela cesta básica mínima que se pratica no apoio de famílias. Então, eu creio que, diante disso tudo, convém, né, eu estou tentando criar pontes, né, para que nós possamos entender isso, né? Fome e pobreza no Brasil, e aqui já vai muito além, né, e no mundo. Claro, eu não vou me aventurar aqui, isto seria uma reflexão muito mais ampla, mas me chamou extrema atenção esta, vamos dizer assim, esta orientação de se caminhar para a família humana. Certo que o humano vem aqui da própria perspectiva humanista, mas esta dimensão de trabalhar família. E eu creio que temos uma mudança forte que vai exigir, claro, de nós todos um repensar, porque nós temos trabalhado muito mais por segmentos. É a criança, é o jovem, é a mulher, é o idoso, não é? E o que é esta dimensão de família, que supõe esse conjunto de vínculos e laços, não é? Em todo este enfrentamento, né? E aí, sem fome e sem pobreza. Se sem fome, digamos, a gente pode até concretizar um pouco mais, embora, como já foi dito pelos que me antecederam, né, uma fome genérica, uma fome específica, se eu posso dizer assim. Agora, sem pobreza, já é uma outra temática ainda mais complexa. Eu vou tentar trazer alguns elementos sobre essa reflexão. Vamos partir para... Vamos lá.
Então, essa discussão sobre família humana, nós estamos desenvolvendo já há um tempo uma pesquisa com famílias beneficiárias de transferência de renda. Esse nosso núcleo de pesquisa na PUC São Paulo, e até comparando com outros países. E uma das primeiras perguntas que a gente, ao entrevistar estas famílias, né, fazia o seguinte: quando é que você entende que formou família? Isso parece uma coisa que é óbvia, mas não é óbvia, né? Quer dizer, como é que você considera que começa a família? É uma perguntinha simples, mas que não é simples. Então, 45% diz, bom, foi no momento que eu casei, foi no momento que eu passei a viver junto com alguém, eu saí, né, da relação, digamos, mais dos pais. Foi no momento que eu engravidei. Foi no momento que eu saí de casa, e aí vários outros momentos, quando eu fui expulso e outras coisas mais. Então, eu acho que, quando nós estamos aqui querendo, né, colocar em discussão família, né, eu acho que nós temos que entender este sentido também de formar família, como é que as pessoas se entendem nesta relação. Isto é, não é o papel, certo? Não, eu estou aqui com a certidão de casamento, logo é família. Quer dizer, então, acho que esse é um ponto só para começo de conversa. Agora, é uma questão para nós, ao trabalhar a dimensão relacional, social, dos vínculos e laços da família, essa certa, quando nós juntamos com fome, com pobreza, nós temos uma tendência de tentar saber quanto ganha, qual é o per capita, quanto ganha cada um, papapá. E daí, aquela família vira tão só uma unidade financeira em que você soma e divide pelas pessoas. E isso tem sido muito usado, eu sou assistente social e trabalho com os programas sociais, e você vê frequentemente que o começo da conversa, nos CRAS mesmo, é quanto ganha. Que é, vamos dizer assim, o inverso, né, do que deveria ser efetivamente uma abordagem, um trabalho de apoio. Então, a questão que se coloca para nós, me parece, que é essa relação que nós chamamos da razão de dependência, a relação provedor-dependente, isto é, quantas pessoas, até quando o secretário Arnaldo nos mostrava toda a linha do tempo, né, da constituição do nosso ciclo vital, então se diz que até os 15 anos, porque a partir dos 16 o jovem já pode trabalhar regularmente, então, dos 16 aos 64, que a partir de 65 já tem aí a aposentadoria, então, o dependente seria, a princípio, que está nas duas pontas, não é? Aquele, digamos, que não trabalha, porque legalmente não se trata mais dele estar trazendo a renda para a família, mas que também, o secretário Arnaldo nos disse uma coisa que certamente nós apanhamos isso muito na realidade, que os mais velhos, quando eles têm uma entrada segura, segurança de renda, eles terminam sendo aqueles que vão sustentar os outros. Por quê? Não basta só dizer eu trabalho, mas a rotatividade no trabalho, embora crescemos em formalização, mas, infelizmente, nós crescemos em rotatividade. Está empregado, desempregado, empregado, desempregado, empregado, desempregado, é algo muito frequente, né? Então, uma, digamos, das conquistas, né, que a população diz, quer do BPC, quer do Bolsa Família, é a segurança de ter aquela entrada de recurso contínuo. Quer dizer, porque ser pobre, como diz a população,
é não poder pensar no dia de amanhã. Ou, como já se dizia, Lúcio Kovarik, é de viver da mão para a boca. Você não tem condição de pensar um pouco mais para o teu amanhã. Você não tem condição de fazer o projeto, porque você não sabe como é que você vai ultrapassar, né, de hoje para amanhã ou a tua família. Isso é uma das visões de pobreza. Então, esta questão de nós começarmos a pensar como é que é a relação provedor-dependente numa família tem a ver com a questão do trabalho infantil, né? As crianças que são antecipadas, não só no trabalho externo, mas no trabalho interno. Muitas são as crianças maiores que tomam conta das menores. Meninas cuidadoras, Amazonas tem muito, a região norte tem muito, meninas de 5 anos que tomam conta, vão para a beira do fogão, vão fazer comida, quer dizer, existe essa certa aceitação, né, de que a criança tenha que tomar conta das mais novas, porque, seja em família monoparental, constituída só pela mãe, não é? Ou mesmo biparental, é preciso que os dois saiam para trabalhar, e quem cuida dos pequenos, ou quem cuida daquele que está doente, né? Então, esta questão, por quê? Né? Também foi colocado aqui, nós não temos serviço de creche no país, não temos, né? Este é um drama enorme, né? Nós não temos, ou mesmo a educação infantil, não há esta oferta. Nós sabemos, inclusive, que esta é uma das presenças fortes do trabalho social, que é a administração de creches e cuidados infantis feitas por todos os movimentos sociais e pela Igreja Católica. Indo para frente, então, digamos, nós temos realmente hoje uma conquista. Todo brasileiro não é, a rigor, um direito legal, isso não está escrito numa lei, mas no momento em que o programa Brasil Sem Miséria, que foi colocado já, ele estabelece, né, que todos têm que ter, no mínimo, R$70, por muito pouco que isso seja, e todos nós concordamos que R$70 por mês é efetivamente muito pouco, né? Mas é uma importância garantida, né? Inclusive, a se pensar, né, do que é possível com isto, e, inclusive, as famílias que nem chegam a isto. No meu ponto de vista, embora seja muito importante o procedimento do cadastro único, infelizmente, quem está na base não tem nenhuma informação desse acompanhamento, isto é a tal história de que cadastra, mas quando vai ser decidido, quem vai decidir, quando o programa vai decidir, se inclui ou não inclui no Bolsa Família, isto é uma interrogação. Nós não temos, embora tenhamos avançado muito nesse gerenciamento, mas ele ainda não faz um link rápido com a própria relação que se estabelece com a família. Então, há uma demora para você saber se, de fato, aquela família será incluída ou não, e quando você vai saber disso, quando ela vai saber disso, daí para frente. Então, o que eu estava tentando aqui pensar é assim, que esta questão de atingir o sem fome, eu diria que talvez, me parece, não é, que no todo, e inclusive os resultados mostrados, acho que nós podemos nos apresentar, de forma geral, como um país sem fome. Todavia, né, eu até brincava aqui, quando eu cheguei, dizendo que nós temos algumas fominhas, não é aquela fominha que corta caminho, quer dizer, algumas expressões ainda, né, afora, claro, estas análises todas maiores, a questão da qualidade da alimentação, que elas estão presentes, sim, no meio urbano, seguramente estão presentes. Uma delas, né, que a gente coloca, por exemplo,
grande parte, né, da população, a criança pequena, tem o acesso ao leite na saúde. Agora, qual é essa quantidade? O que é que isso é possível, não é possível? Eu diria, nós não temos isto ainda incorporado. A questão da alimentação nas escolas, no meio urbano, né, ela também é mais, eu diria, difundida, ela é mais presente, né? E nós temos aqui essa questão que eu até no começo levantei, que é essa questão de cesta básica. Quem, vamos dizer assim, fica orbitando ou trabalha na assistência social, essa questão da cesta básica, ela é um bem e um mal incrível, né? O que tem de fisiologismo em distribuição de cesta básica, em troca de cesta básica por N situações, é incrível. E nós não temos, a rigor, uma política, efetivamente, né, sobre nem o conteúdo dessa cesta básica, quer dizer, já tivemos. Quando eu digo nós não temos, eu estou dizendo que cada município, cada organização faz o seu pacote, seu entendimento da cesta básica, conforme os recursos, conforme entende, mas o que de fato, né, quanto aqui nós estamos agregando realmente nesta dimensão da ruptura da fome. Confesso a vocês, né, que não vejo isso, não sei dizer, inclusive, essa história de poder dizer assim, Prefeitura de São Paulo, acabou a cesta básica, chega a cesta básica, quando dá, não dá, quer dizer, só tem cesta básica quando tem uma calamidade, quando chove, não. Como é que é isso? Eu estou dizendo que essa não é uma regulação clara, que a população possa dizer o que ela pode contar, né, o que tem aqui. Depois até peço ajuda de vocês, porque realmente no meio urbano não se tem clareza dessa dimensão de atenção. Indo para frente, né, nós temos, por outro lado, algumas experiências, e acho que no começo do Fome Zero, né, isso ficou muito forte, que era o acesso à refeição. Nós temos falado de alimento, mas temos também a questão do acesso à refeição, né? Os restaurantes, os refeitórios populares, os restaurantes populares, a questão do Bom Prato como restaurante popular, e temos até, certo? Me desculpem se alguém daqui pratica, mas eu tenho que tocar nisso, esta distribuição de comida nas ruas para a população em situação de rua. Eu realmente acho que isto é alguma coisa a ser bastante repensado, né? Porque nós teríamos que ter espaços de dignidade, já que nós estamos também falando aqui numa outra forma de atenção, né? Esta distribuição de comida nas ruas, eu acho que é algo, né, que deveria estar na nossa reflexão, pensando até onde contém dignidade efetivamente no trato das pessoas. Como eu acompanho muito essa questão de população de rua, claro que já ouvi muita coisa, já ouvi quando, por exemplo, se entende que para a população de rua a coisa é fazer sopa. Sopa porque toma num caneco. Um caneco porque não precisa talher, porque acha que se entregar talher, vão pegar a faca e esfaquear outro. Ou então que você vai ter que ouvir da população de rua, né, e dizer assim, ó, minha boca aqui, ó, estou olhando, o que é? Está vendo que eu tenho dente? Por que eu tenho que tomar sopinha que nem criancinha? Será que eu não sei mastigar? Quer dizer, então, acho que tem uma questão também de dignidade, não é? Quando está posta aqui, quando nós falamos de alimento, não é? Como é que nesse alimento nós estamos também colocando a dimensão, não é? De cidadania e de dignidade. Então, quando eu aqui fiz essa outra coisinha aqui, esse outro destaque,
alimentação e exercício da representação. Isso está parecendo loucura, mas não é. E isso é o que a gente ouve muito. Nós temos que crescer realmente na representação popular, nós temos que crescer nos conselhos com a presença dos usuários, né? Mas não foi uma, nem duas, nem não sei quantas vezes, né, que já ouvi dos usuários. Pois é, nós vamos para a reunião, que é não sei onde, certo? Agora, chega lá, na hora de comer, todo mundo que é do governo, com licença, eu vou fazer um lanche, não sei o quê. E nós estamos lá da população, o que que é? É aquela bolacha, que é aquela que compra a granel, certo? E aquele café bem doce para ver se disfarça. Então, às vezes, a gente tem que dar uma voltinha, lavar o rosto, para ver se passa a zonzeira. Então, parece que é uma coisa que é de menor importância, mas há também, eu diria que, uma dignidade no trato que envolve isso. Uma outra questão, e certamente no uso dos serviços públicos também que aparece, que é aquela coisa de entender que a população pode esperar um tempo infinito, que ela tem todo o tempo, né? Se para atender vai demorar 2 horas, vai demorar 3 horas, não tem problema. E também não existe, na saúde e outras, né? E não existe, certo? Esta mínima cobertura. Claro que eu estou colocando aqui, são questões de uma outra dimensão, estão ali no chãozinho, perante o que nós dissemos, mas eu entendo que existe, não é, um processo de cuidado, de acolhida, que coloca também o alimento nas nossas atenções. Isso é, não é só na escola para a criança. Eu acho que a gente teria que olhar um pouco mais largamente, não é? Como é que se processam essas atenções, né, do ponto de vista de um conjunto de serviços da representação. Deixa eu ir rapidão aqui. Podemos virar? Oi, desculpe. Bom, aí, o segundo grande ponto, e certamente, eu acho que este é um núcleo, né, de questão para vocês, e eu me assustei, porque quando se diz, vamos dizer, sem fome e sem pobreza, nós começamos a ter uma boa encrenca, né? A começar, o que é pobreza, né? Então, nós sabemos, usando um conceito mais geral, né, que pobreza é a ausência de uma distribuição, redistribuição da riqueza social produzida. O conjunto da sociedade produz, só que uns guardam para si e não há distribuição. Nós sabemos também, né, embora estes dados, que aumentou a distribuição, a redistribuição da renda ainda, né, e se nós formos colocar a propriedade da terra, se nós formos colocar vários elementos, aí é algo imexível, né? Ainda não tivemos isto efetivamente, né? Isto exige uma força, um embate muito grande, como disse o secretário. Para aprovar o PA, teve que ser de madrugada, quando o Caiado dormia, porque, senão, não ia dar certo. Quer dizer, então, a questão, não é, de que, realmente, nós não somos mais o que detém, o país que detém esse perverso título de campeão da desigualdade, mas nós somos dos mais desiguais, e num conflito muito grande, porque este país ele tem um potencial enorme, uma força produtiva enorme. Quando ele vai se comparar com os países do mundo, está lá, ele está entre os grandes, né? Então, por que que a sua população também não vem e não é colocada num outro patamar? Claro que isso é um grande esforço, é um esforço de educação, é um esforço de várias formas, mas não dá, eu diria,
para a gente se contentar com pouco. Então, eu não sei exatamente como é que vocês vão trabalhar esta questão de pobreza. E até, claro, não se trata de que sem pobreza não é que todos sejam ricos, não é nada disso. Mas qual é o padrão de dignidade que nós entendemos que tem que ser assegurado a todos? Eu diria que aí nós traduzimos, né, possivelmente, mais concretamente, a ideia de que pobreza não é quanto ganha, quanto tem de dinheiro no bolso para comprar no mercado. Isto é extremamente liberal, individualista, né? Não tem uma visão social alargada. Agora, se nós estamos entendendo que aqui nós estamos significando que realmente que a dignidade humana ela esteja ao alcance de todos, aí nós podemos começar a barrar, eu diria, uma série de expressões de indignidade e que existem muitas, né? Então, talvez essa pergunta de fundo, né? O que é não pobreza? Quando vocês dizem, quando o nosso mote é sem fome, sem pobreza, eu diria o que é não pobreza, né? Ali, eu estou mexendo com algum... Ali, eu tenho que ficar aqui, né? Então, o que é... Eu a insistir... Está acabando a bateria. A minha ainda não, mas a do microfone já. Então, que deixa eu ver lá. Obrigada. 5 minutos, tá bom. 5 minutos. Então, vamos para frente, e eu vou agora... Esse verdinho é interessante. Você também não sabe o que é. É o seguinte, tentando cercar esta ideia de não pobreza e tentando, de algum modo, né, também cercar a ideia de dignidade, nós temos trabalhado, né, isso é uma coisa bem nova, o que nós estamos chamando de um Índice Territorial de Proteção Social de Famílias, no sentido de entender que nós temos sempre que pensar muito mais do que o quanto ganha uma família. Indo para frente, vou ver se eu vou ser rápida, né? Se eu tivesse esta centralidade em pensar, né, aqui está posto como proteção social de uma família, isto é, uma família que não está correndo risco, uma família que não está precarizada, não é? Usando o conceito de família. Então, nós temos que pensar, um dos polos aqui é qual é a segurança de habitação que ela tem, né? Então, existe habitação subnormal, esse é um conceito do IBGE, esse nome de subnormal, e que certamente no meio urbano é uma das questões mais incidentes, né? Que você mora, mas você não tem regularização fundiária. Isso eu acho que ali nós acabamos de falar do Elisa Maria de Vista Alegre, então você tem o conjunto habitacional para morar, mas na hora que bota o conjunto habitacional do governo, né, é como se dissesse assim, aqui pode ter moradia popular. Então vai cercando de mais moradia, mesmo que irregular do ponto de vista fundiário, não é? Mas que vai havendo, digamos, um crescimento. Então, a questão da regularização fundiária e a questão também da presença de serviços públicos na moradia, né? Uma preocupação aqui, se a moradia tem água, tem esgoto, e aí nós vamos começar a ver os sinais da não dignidade, né? Para onde vai esse esgoto dessa família? Como é que é a solução que está dando nisso? Como é que é a água que essa família bebe?
Na outra, né, ponto, eu tinha dito já um pouco disso a vocês, a família olhando do ponto de vista da razão de dependência, do ciclo de vida daqueles que ali vivem. Então, é evidente, né, que uma família com crianças menores, pequenas, ela terá muito mais necessidade de apoio, né, no cuidado destas crianças. Uma família que tem uma pessoa doente ou com deficiência terá que realmente também ter muito mais cuidado. E nós temos uma coisa que é terrível, o BPC para a pessoa com deficiência. Se a primeira pessoa da família com deficiência foi incorporada, no caso da deficiência, o segundo, e isso ocorre muito, tem uma moléstia, não sei o nome agora, em famílias, inclusive com crianças do sexo masculino, que reproduz, né, a deficiência, e, no caso, a segunda criança não poderá ter acesso ao BPC, porque, no caso da deficiência, o BPC é considerado renda. No idoso, não. Pode ter 2, 3 idosos ali, porque o benefício não é considerado renda. Veja, o mesmo benefício, no caso da deficiência, ele é considerado renda. Isso é um absurdo, né? É um absurdo legal que precisa ter uma transformação. Então, a questão de segurança de emprego, a questão de escolaridade dos provedores, né? E dos próprios membros da família. Vamos aí atacando o nosso aparelho. Então, se esses são... Deu? Não? Não, olha lá. Então, pode pôr já as duas, só porque, né, o efeito vai demorando. Uma outra questão é que, se nós estamos falando de pobreza, nós não podemos olhar a pobreza do ponto de vista da pessoa ou da família como uma unidade isolada. Ela está dentro de um território, né? Até aqui nós estamos da porta para dentro, ela está dentro de um território, portanto, que nós temos que ter serviços públicos, né, para o conjunto, água, esgoto, lixo, iluminação pública, calçada, nome de rua, que também é uma coisa que é difícil de ter, né? E até não chega correio. Nós não somos ainda um país em que as cidades, mesmo São Paulo, chega correio em todas as casas, porque o endereço não é regular. Então, tem que ir para o endereço de não sei quem, para o bar do Zezinho, para não sei onde, para poder receber carta, né? A questão de ausência de situações de violência, acesso ao transporte público, quer dizer, são elementos de estrutura urbana. De outro lado, né, ainda os serviços sociais públicos, isto é, qual é a presença, a ausência, na proximidade da moradia, do quê? Da escola, da creche, da escola infantil, da unidade básica de saúde, do CRAS, da atenção, alguns serviços básicos. Isto tudo aqui, vamos lá, agora vou rapidão, senão ele vai... Não sou eu, é o aparelho, hein? Olhando, quer dizer, analisando todos aqueles dados, isto permitiu que nós desenvolvêssemos um estudo da cidade de São Paulo, dos setores censitários. A cidade tem 18.330 setores censitários. Setor censitário é a menor areazinha, né, que envolve cerca de 300 famílias, mil e poucas pessoas, e nós fizemos esse estudo, por exemplo, quanto àquela questão dos serviços sociais lá, dos implementados. Foi medida a distância do centro do setor censitário, qual era a distância até a creche mais próxima, a escola mais próxima, a unidade de saúde. Nós conseguimos, portanto, entender qual é o grau de desproteção, proteção, a partir deste conjunto de situações, porque hoje o censo brasileiro, ele nos permite conhecer, não essa medida de distância dos serviços, mas ele nos permite conhecer cada setor censitário,
o conjunto de condições que tem. Então, para quem conhece um pouco, talvez mais São Paulo, não sei se vocês estão vendo uma pintinha vermelha no meio daquele verde lá, ali é a favela Paraisópolis, né? Então, dá para a gente... mais à esquerda ali, um pouquinho mais. Isso aí, olha lá. Então, o que eu quero dizer, né, é que vocês estão percebendo em toda essa malha, eu posso dizer seguramente, em tudo que está neste vermelho mais forte, um pouco menos, que são as famílias que vivem nesses locais, eu não posso afirmar que elas tenham a plena dignidade no momento em que elas não têm condições de usufruir daquele conjunto de condições. Então, se eu for, por exemplo, examinar a pobreza do ponto de vista do quanto ganha, a realidade é uma. Se eu for examinar a dignidade do ponto de vista realmente da condição civilizatória, né, dele ter um mínimo, e é muito diferente, estes aqui, estes do grupo 1, têm uma renda per capita de R$6.000 mês. Dados de 2010, hein? Não é nem agora, portanto deve ter. E quando você vem para este grupo, esta renda ela já cai para R$3.000 mês. Porque, embora, talvez, a velocidade de crescimento dos ricos não seja tão grande, mas o que nós percebemos em São Paulo, e outro estudo também, é que o adensamento, o endurecimento do núcleo rico está muito mais forte. Isto é um grupo, digamos, ele está, entendeu? Tri-rico. Ele, né? Então, eu acho que esta, em São Paulo, perversamente nos mostrou, a gente está fazendo agora, não é esse, é o outro estudo, o terceiro mapa da exclusão e inclusão, começamos lá atrás com D. Paulo Evaristo. Então, isso mostra que a exclusão se acentuou na cidade, apesar de que há uma melhora de condição de vida das pessoas. Mas este núcleo de incluído, né, ele está endurecido e forte. Indo só para frente, eu já vou acabar, viu? Tá? Então, aqui a gente coloca só algumas ideias para nós pensarmos, né, que as condições do lugar onde se vive pode agravar ou contribuir para restaurar a que nós chamamos da desproteção social, né? Então, a população potencialmente demandatária dos serviços sociais públicos instalados, ela precisa ser levada em consideração. Isto são vários pontos, mas vamos passar adiante, eu vou deixar isso com vocês, podemos discutir depois. Em relação às medidas de distância, então nós vimos a distância em educação da creche, escola infantil, da saúde UBS AMA, que é típico de São Paulo, os CRAS, os CREAS, né? Vamos ver só mais umzinho aí, que já vai acabar. Né? Então, não, esse aqui já é... Então, acho que eu já tinha que ter acabado mesmo, porque acho que essa já é uma coisa de falar com os agentes institucionais, me desculpe. Deixa eu ver só se tem mais um. É isso aqui. Então, por exemplo, esta aqui é só uma homenagem aqui ao povo aqui da Zona Norte. Eu só pus a freguesia, viu, Fátima? Tá? Desculpe lá, mas só está a freguesia. Então, estas medidas que estão aqui colocadas são as distâncias dos serviços. Então, o que está aqui acontecendo? Por exemplo, esses assinalamentos, né, que não sei se está dando para vocês lerem, cada uma dessas letrinhas pretas, ela está assinalando se é uma escola, se é uma creche, enfim. E essas cores, elas estão medindo, né, as maiores distâncias
de cada um dos serviços. Então, por exemplo, o que está mais vermelho vai a uma distância até 14 quilômetros de um serviço. Entendeu? Então, isso aqui é São Paulo, e aqui é a freguesia. Nós estamos ainda falando de uma área central, posso dizer, da Zona Norte. E nós temos distâncias de acesso até 14 quilômetros, se você vai medir o centroide de um setor censitário. Indo para o outro, e aí eu vou acabar de verdade. Então, o que nós temos aqui? Essas outras manchinhas coloridas, elas são aqueles indicadores que eu mostrei para vocês há pouco, que davam aonde nós temos as regiões mais desprotegidas e menos desprotegidas, né? Onde os verdinhos seriam as de mais proteção. Então, se nós formos aqui cruzar, não é, digamos, os assinalamentos aqui, né, das áreas, digamos, do vermelho para o amarelo, né, que seriam as áreas aonde nós temos um conjunto de situações envolvendo aquilo. Infraestrutura, tipo de moradia, família, renda, não é? Então, nós vamos começar a perceber que as bolinhas pretas, a não ser ali, e essas bolinhas pretas são os serviços, né? Elas não ficam tão próximas, né? Exatamente das áreas onde você tem a população que demandaria mais a presença do serviço, né? Então, eu só queria trazer um pouco esta ideia, que me parece fundamental a temática que vocês estão colocando, mas entendo que ela precisa ser convertida, traduzida, né, em alguns elementos muito concretos, tanto do ponto de vista urbano quanto rural, para que a gente possa ter, de fato, essa tradução em que pobreza é não poder dispor das condições básicas e civilizatórias de vida, né, que são necessárias à dignidade humana. Eu acho que isso nos dá, né, realmente muito campo para a gente poder trabalhar e poder também aqui decidir onde é que precisa, no lugar onde se vive, de mais infraestrutura do que outros. Onde é que estão sendo colocados os serviços públicos, né, para que direção isto vai. Não só do ponto de vista individual, mas também coletivo. E fica essa minha coisa, essa minha implicância. Afinal, qual é a política de cesta básica que cabe ser adotada? Eu não tenho essa resposta, embora eu veja montes de cesta básica. Tive em Vitória, agora de Espírito Santo, e tenho um estudo em que calculo quanto se gasta por habitante em assistência social em cada município. Pegando lá Espírito Santo, Vila Velha gasta R$ 11,00 por ano por habitante, e tinha outro município, que chama Presidente Kennedy, que gasta R$ 258,00 por ano por habitante. E eu coloquei no plenário, isso era o Ministério Público, né? Como é que se explicava esta distinção? O pessoal riu muito, né? E eu não entendi nada, porque estava rindo. E aí eu fui descobrir que Presidente Kennedy tem dinheiro de royalty de petróleo, é uma prefeitura rica, aí ótimo, né? Que bom. Mas e como é que gasta esse dinheiro? Aí até fotografia eu vi. Primeira-dama e todo mundo pega o quê? Cesta básica, certo? Então, fotografado salas com... que leva a isso? A uma política de dependência de favor? Será que isso efetivamente está levando a nós termos, digamos, a supressão da fome? Então, são questões que ficam e que o tema de vocês, sei lá, me fez pensar. Muito obrigada.